Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês o Conhecimento Necessário, uma iniciativa da Escola Ananke, cujo objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Antes de qualquer coisa, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações e, gostando desse conteúdo, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo e aproveitem. Apresentando esse programa comigo, eu tenho meu amigo Roger Ribeiro. Boa noite, gente. Boa noite, Luiz Eduardo. Hoje nós temos mais uma convidada ilustre do nosso programa. Eu estou falando aqui da professora Juliana Silveira Tanus. Ela é educadora física, graduada pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia. É pós-graduada em Neuropedagogia e Psicanálise pelo Instituto Saber, do Distrito Federal. Tem mais de 22 anos de experiência em educação física e atuou em áreas diversas. Ela atuou com água, atuou com educação especial, treinamento de alto rendimento, inclusive treinamento paralímpico, dentre outras coisas. E hoje ela está totalmente envolvida com o MOVE. Ela é criadora do método MOVE de Educação Física Infantil, ela é autora do livro MOVE, Metodologia Organizada por Vivências para a Infância, e também é coautora do Educação Física Práticas Docentes, diretora de desenvolvimento do Grupo MOVE e proprietária da Academia Infantil MOVE Kids. Juliana, seja bem-vinda. É muito bom receber você aqui, muito bom ter alguém com a sua experiência, ter alguém com o seu conhecimento para vir agregar com o conhecimento necessário. Seja bem-vinda. Gente, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer esse espaço para falar de um assunto que eu amo tanto, um assunto que é minha vida, para falar da minha ciência e parabenizá-los por esse projeto, por essa iniciativa. E vamos juntos, vamos ver o que dá esse bate-papo legal aqui hoje. Muito bom, Juliana. O conhecimento necessário é um espaço para que pessoas tenham contato com o conhecimento que não possuem, e a gente também aproveita, porque a gente acaba tendo contato com conhecimentos que não possuímos, e você tem uma vivência e uma formação numa área que a gente pouco conhece. Então, faremos perguntas aqui, mais do que tudo, para que a gente adquira esse conhecimento necessário, junto com quem nos assiste. E você que se interessa pela temática, ajude a gente a trazer novas entrevistas. Eu reitero o pedido do Luiz Eduardo, não deixe para o final do vídeo, você vai acabar esquecendo. Vai lá, se inscreve, marca as notificações para que você não perca nenhuma entrevista. Comente, o comentário é muito importante para que a gente possa continuar elaborando o conhecimento necessário, e marque o seu amigo, o seu conhecido que você acredita que vai se interessar pelas temáticas do canal. Juliana, vou passar a palavra agora para o Luiz Eduardo, que eu sei que ele já tem aqui uma pergunta guardada para ti. Luiz Eduardo, contigo. Juliana, explica para a gente o que significa esse acrônimo MOVE. O que representa esse método? Eu tenho duas formas de responder, né? Primeiro, MOVE é metodologia organizada por valências para a infância. Eu vou responder primeiro enquanto uma sonhadora, enquanto uma criança que idealizou algo que pudesse dar possibilidades físicas, motoras para qualquer ser humano. Então, a MOVE é um sonho meu desde 7 anos de idade. Agora, enquanto profissional de educação física, enquanto empresária, a MOVE é um sistema de ensino voltado para a educação física, que atende escolas, atende academias e atende colônias de férias. Acho que eu posso falar mais? Pode. Claro. Pode, porque o ponto que a gente queria chegar é exatamente dos benefícios do trabalho da MOVE. Então, continue, por favor. Entendi. Então, a gente entendeu que eu falo a gente porque nós somos um grupo de 5 pessoas, nós entendemos que esse era o momento de criar um produto
onde atendesse toda essa demanda de subdesenvolvimento infantil, essa demanda de crianças apáticas à infância e também a desvalorização da educação física dentro das escolas. Então, esse foi o ponto primordial enquanto produto para a criação desse método. Juliana, nas pesquisas que eu acabei fazendo aqui para a entrevista, porque, enfim, somos muito leigos, eu encontrei informação de que vocês trabalham com desenvolvimento motor infantil. Esse foi o ponto. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse desenvolvimento motor infantil, qual é a importância de se trabalhar o desenvolvimento motor infantil, o que isso traz de benefício. A gente pensar em desenvolvimento de um ser humano, nós temos várias linhas para serem olhadas. Então, antes de falar do desenvolvimento motor, é importante a gente trazer o desenvolvimento cognitivo, né, que são essas funções dos seres humanos da gente adquirir memória, da gente adquirir percepções, a nossa linguagem e a nossa atenção, o nosso foco. Então, essas funções cognitivas trazem a nós um desenvolvimento intelectual. E aí a gente também tem um desenvolvimento emocional, né, que a gente precisa estar aí consciente de quem eu sou e para que tudo isso traga equilíbrio para a minha vida. E aí nós também temos um desenvolvimento social, né? A minha relação com o outro. É como eu vou competir, como eu vou integrar, como eu vou colaborar, cooperar, para que isso me traga uma harmonia no trabalho, me traga habilidades de convivência no trabalho, na escola, enfim, faça com que eu me entenda e entenda o outro. E assim, respondendo a sua pergunta sobre o desenvolvimento motor, é entender seu corpo, é entender a sua casa, reconhecer as suas habilidades, reconhecer as suas dificuldades e como utilizá-las, sabe? Como é que eu faço com isso? Para que serve isso? E a criança, ela tem 3 ferramentas efetivas, 3 ferramentas excepcionais, porque ela brinca, ela se exercita e ela joga. E a criança também tem uma energia vital, né? É dela. Isso se bem canalizado, é extraordinário. E a criança tem a infância. Então, na hora que a gente entende essa mistura toda, a gente começa a entender o que é um desenvolvimento motor efetivo. Como a criança experiencia tudo isso, como eu a estimulo, e é preciso que eu entenda o tempo dela, a forma com que ela interioriza tudo isso, porque tudo isso vai trazer os desenvolvimentos que eu disse anteriormente. É através dessa vivência que a gente consegue um ser humano completo. Mas, vamos lá, de novo, ao desenvolvimento físico. Qual é a importância de saber lidar com esse corpo? O movimento, ele ensina. O movimento, ele agrega. O movimento, ele te traz essa energia. Então, uma criança que não se movimenta, uma criança que não experimenta suas emoções, e uma criança que não se socializa, ela traz todas aquelas consequências que a gente vem
vendo hoje no mundo. Crianças com ansiedade, crianças com depressão, crianças com sobrepeso e todas as comorbidades que o sobrepeso traz. Então, se a gente... as dificuldades escolares, né, tá tudo ligado ao movimento e ao desenvolvimento motor. É o corpo onde você vive. São as suas emoções, são as suas cognições, são as suas relações sociais que se maturam através do movimento. Respondi? Respondeu sim, Juliana. Obrigado. Juliana, uma dúvida que fica em relação ao método é: você, enquanto educadora física e tendo passado pela academia, aprendeu a utilizar outros métodos, outras ferramentas, e seus colegas educadores físicos utilizam-se desses métodos. E eu queria saber de você como a MOVE se diferencia dos outros métodos que já são aplicados por outros profissionais. Olha, o método MOVE, ele é exclusivo. Nós não temos nem isso não sou eu que estou falando, né? Foi uma pesquisa grande que nós fizemos no mundo todo. Nós não temos um método voltado para a educação física escolar. Nós temos métodos que atendem a um outro produto nosso, que são concorrentes indiretos, voltados para a academia. Mas dentro da educação, nós não temos. A gente vê professores seguindo o que a LDB, BNCC pede, mas um método efetivo com os seus 3 pilares, com os quais a MOVE aborda, quanto um contexto social, emocional e físico, nós somos hoje exclusivos no mercado. Então, esse é um diferencial da MOVE. A gente não tem só um olhar físico. A gente entende que o ser humano ele é composto por esses 3 pilares. Não existe um ser humano sem emoção, não existe um ser humano sem socialização e nem um ser humano sem o seu movimento. Qualquer que seja ele, qualquer transtorno, qualquer síndrome que o ser humano venha a ter, ele tem o movimento. Mesmo aqueles que, em estado vegetativo, ele tem seu movimento. Então, a MOVE tem um olhar muito sério para esses 3 pilares. Por isso eu digo que nós somos exclusivos no mercado. E o que a educação física traz é um desenvolvimento do corpo. Ponto. Né? Esse outro olhar para os outros pilares estão sendo agora despertados pelos profissionais da área enquanto formação da primeira infância. Até então se trazia muito a palavra psicomotricidade, né, que é essa capacidade de eu agir com as minhas formas, com os meus movimentos, de uma forma consciente, para que desenvolvesse as minhas habilidades cognitivas, muito voltadas para o meu intelectual. Então, a MOVE, ela se difere dos outros e ela oferece esse equilíbrio do entender e do fazer, e que existe uma diferença muito grande do que eu entendo para o que eu faço. Uma diferença muito grande do que é simples para o que é fácil. E a gente traz também um olhar muito grande para a autonomia infantil. Porque hoje o que se oferece às crianças é muito conhecimento intelectual. Crianças aí falando 2 línguas, sabendo cores e números em inglês, em espanhol, e na hora que a gente pergunta se ela calça sapato sozinha, a criança paralisa. Então a gente tem esse olhar muito grande para os 3 pilares de desenvolvimento humano e esse viés na autonomia infantil. Por quê? A educação física não é esporte.
a educação física não é só futebol, queimada e vôlei. A educação física, o nome já diz, é uma educação desse físico. E o que é que eu faço com isso? O que eu promovo com isso? E onde que isso me leva? Né? Jogar futebol, se fosse só isso, jogar futebol ou jogar uma queimada, seria a coisa mais fácil do mundo, né, gente? Juliana, deixa eu lhe fazer um questionamento. Você escreveu um livro, o título, né, desse livro é justamente Move, o subtítulo traz Metodologia Organizada por Valências para a Infância. Explica para a gente o que é uma metodologia organizada por valência. Igual eu disse a vocês, nós criamos 3 pilares, né? Mas antes desses pilares se solidificarem, eu disse a vocês que nós estávamos tratando de um sistema de ensino voltado... Alô? Cortou aí? Não, pode continuar. Para mim cortou, desculpa. Eu disse a vocês que... Perdi. Peraí. Você me fez a pergunta do que era metodologia organizada por valência. Tá? Isso. A MOVE é organizada em 3 pilares, né? O físico, o emocional e o social. Mas como eu disse que é um sistema de ensino voltado para a educação física, o foco maior é o físico. E aí é onde entra o nosso olhar para esse corpo. Né? Nós dividimos as valências físicas, são habilidades que todos nós temos, são competências que estão na gente. Né? Força todo mundo tem, coordenação motora, flexibilidade e equilíbrio, velocidade e agilidade e resistência. Então, nós dividimos todas essas valências físicas em 5 grupos e oferecemos para as crianças de uma forma individualizada, para que dessa forma ela entenda o que é fazer força, o que é ser coordenado, o que é ser veloz e ágil, o que é flexível e equilibrado e o que é ser resistente. Então, esses 5 grupos de valências trazem às crianças uma conscientização corporal e dentro desses 5 grupos foi onde nós conseguimos reestruturar de forma onde a gente entenda que a criança interiorize quais as sensações emocionais de se fazer força, quais as relações sociais de se fazer força. Então, quando a gente fala metodologia organizada por valências, para a infância, é isso. São esses 5 grupos físicos, e aí com as 3 ferramentas que são as únicas formas das crianças aprenderem, brincando, exercitando ou jogando, que a gente trabalha essas relações emocionais e sociais. Juliana, adorei a resposta, estava realmente com essa dúvida, precisava retirar essa dúvida e gostaria também de pedir a você que nos explique como a gente faz para ter acesso a esse livro. Eu não sei se ele está disponível nas livrarias, se está no site, como é que a gente faz para ter contato com o livro? O livro ele está na Amazon, está disponível na Amazon, e ele traz um conteúdo, um pouco da minha história, de como surgiu a MOVE. Ele traz alguns depoimentos de pais cujos filhos já vivenciaram a metodologia. Ele traz um capítulo falando sobre a bioenergética, que é uma linha da psicologia que trabalha as emoções através dessas couraças musculares, através dessas emoções que o corpo tem, e falando sobre a idealização, qual que é a linha, qual que é a filosofia que a MOVE tem
com esse olhar à infância. Isso é ótimo. Então para você que está nos assistindo, dê uma olhada na descrição. O link para adquirir o livro vai se encontrar na descrição. Então, desde já, eu venho pedir a você que dê uma olhadinha. A Move também tem um site, o link vai estar na descrição, as redes sociais. Então, para você que quer ter um contato maior com essa obra, entra nos links que estarão aqui embaixo, vão ser disponibilizados para que você possa ter contato. No entanto, por mais que o nosso tempo seja curto, a gente ainda tem algumas duvidazinhas, Juliana, a gente ainda precisa fazer. Manda ver. Inclusive, o Luiz Eduardo já me sinalizou que ele tem uma questão para ti. Luiz Eduardo. Juliana, desenvolvimento psicomotor é aliado também a desenvolvimento de outras questões biológicas, como, por exemplo, estímulo, alimentação, e eu não sei se ficou muito claro para mim como o método MOVE, diferente dos métodos de ensino de educação física tradicionais, em relação a como essa criança é estimulada fora do ambiente da escola, como essa criança se alimenta fora do ambiente da escola e como ela se desenvolve baseado nesses estímulos, se o método consegue suplantar certas dificuldades, por exemplo, de um recorte sociodemográfico mais baixo, de uma população, por exemplo, que não tem tanto acesso a esse estímulo em casa, de uma população que não tem acesso a uma alimentação de qualidade, não vai se desenvolver da mesma forma que uma população que poderia, no caso, pagar por esse método. Eu queria saber como você, enquanto representante da MOVE, e como a metodologia atuam para suplantar essa diferença, para criar um equilíbrio para que essas crianças também se desenvolvam da mesma forma. A MOVE ela é uma empresa muito nova, né? Nós estamos no mercado desde outubro de 2019. Então, nós iríamos ter um boom aí de MOVE antes que a pandemia nos pegasse. Mas nós temos implantados em creches, em algumas cidades, e um primeiro bate-papo dentro do Hospital do Câncer. Então, a gente tem esse olhar, ela é um método pago, sim, mas dentro de toda a filosofia da empresa é para favorecer todos, né? Não seria de acordo com o que a MOVE busca a gente deixar para trás e não fazer esse nosso papel social de verdade. Então, o que eu posso te dizer hoje, enquanto ação nossa, são 3 creches e o Hospital do Câncer, mas que ainda não está implantado, né? Era para ser implantado agora em abril, e não deu. Mas a gente tem esse olhar, sim. Eu quero aproveitar a dúvida do Luiz Eduardo, porque antes de iniciar a entrevista, eu estava com algo na minha cabeça, eu queria fazer um apelo durante a entrevista. Eu olhei o método de vocês, achei interessantíssimo. Dentro das minhas atividades profissionais, eu sou professor na educação infantil numa rede pública, e eu queria fazer o apelo aos gestores públicos que tivessem contato com o vídeo, que entrassem em contato, porque implementar algo assim na educação pública seria de grande valia. Mas, Juliana, eu não sei como é que funciona a questão do atendimento de vocês, como é que funciona a questão da capacitação, quais são as áreas do país que vocês estão atendendo, como é que é feito essa relação entre vocês e o atendimento a quem queira contratar a metodologia para capacitar os seus colaboradores. Eu disse no início, né, da nossa entrevista que nós temos 3 produtos. Um é a MOVE Educacional, que ela é um sistema de ensino que respeita toda a BNCC, está dentro da LDB, tá tudo muito reguladinho com o MEC, né, e atende a todas as necessidades da escola. A gente olha para o professor, porque temos o treinamento do professor, a gente olha para a criança e as suas necessidades emocionais, sociais e físicas. A gente olha para o diretor da escola enquanto
renda e agregar valor na sua empresa. E aí a Move Educacional, ela tem um slogan Você Melhor. Beleza? Então esse é um produto nosso. Nós temos um segundo produto que é a Colônia de Férias. E a Colônia de Férias, ela traz como slogan porque a infância é para a vida toda. É como se a criança entrasse num mundo fantástico por uma semana, todas as férias dela. Então tudo isso também está pronto para ser comercializado. E aí, por último, que nós temos, na verdade, 5 produtos, mas ao mercado nós estamos entregando esses 3 no momento. Vem a Move Kids, que é uma franquia de academias que também entende todas essas necessidades do mercado, do gestor e do educador que está lá promovendo essa oportunidade, essa vivência, experiência motora para as crianças. Então, esse produto nosso, ele tem o slogan de você saudável e feliz. Então, essa importância de um olhar especialmente para a saúde, um especialmente para a educação e o outro para a diversão. Então, esses 3 produtos estão prontos. As pessoas podem nos contactar através do nosso site ou das nossas redes sociais, né? O Instagram ou o Facebook, porque lá tem o nosso contato de telefone, e-mail e tudo mais. Eu volto a dizer que esses contatos vão estar na descrição, então você que venha a se interessar, você pode procurar, que o contato é fácil, então, né? Tem um número grande de redes de contato, todas na descrição. E aí, Juliana, eu queria trazer um último pontozinho, se o Eduardo me permite. Você falou desse produto que é a Academia Infantil Move Kids. E, no caso, nesse produto, você já possui um laboratório, né? É algo que vocês vêm trabalhando já há algum tempo. E, em cima desse produto, eu quero voltar à questão anterior do desenvolvimento infantil. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente está falando de desenvolvimento de um indivíduo. E aí, desde Aristóteles, a gente entende que o desenvolvimento tem o seu ápice na fase adulta. Diz pra gente aí qual é a relação, então, desse desenvolvimento infantil para o indivíduo adulto, o que isso traz para a vida adulta, e como é que isso é trabalhado nesse ambiente que é a Academia Move Kids. Então, a criança chega lá, ela vai ter 3 ou 5 salas, né? Depende do gestor que adquiriu o produto. No meu caso, a minha tem 5 salas. A criança, ela vai começar a ter uma noção, né? Eu disse do que é força, do que é resistência, do que é velocidade e quais são os resultados emocionais que isso traz e quais são os resultados sociais que isso traz. Então, se a gente pensa hoje um adulto que foi subdesenvolvido nas questões físicas, a parte emocional dele está abalada. As dificuldades, uma dificuldade simples de dirigir pode ter sido por falta desse estímulo motor na infância. Um adulto hoje inseguro pode trazer com ele todo esse medo porque não venceu na infância o que seria pular de um banquinho da praça. Né? Para nós hoje, na fase adulta, são coisas banais. Né? A gente olha e fala, gente, mas pular de um banquinho, gente, mas levar uma carimbada de uma bola, mas eu não consegui equilibrar numa corda que fosse, pular corda que fosse. Tudo isso traz autoestima, tudo isso traz independência, traz autonomia, traz consciência de quem eu sou. A brincadeira, o exercício e o jogo, ele tem uma função vital, ele tem uma visão primordial no que o adulto se tornou. A gente olha, a gente que tem a experiência de lidar com uma criança e já tem um tempo, né, de ter visto uma criança e encontrá-lo hoje adulto,
é fácil de entender. Eu moro numa cidade pequena, então eu olho para um aluno meu hoje adulto e falo, quando ele era pequeno ele tinha tal essa dificuldade. E aí na hora que você olha, o adulto está com tal essa, ou insegurança, ou não está de peito aberto para a vida, ou falta autonomia. Então, esse desenvolvimento motor infantil é quem determina o seu adulto. É do seu adulto que você reconhece a criança que você foi. Então, na hora que as pessoas olharem para o desenvolvimento infantil como a maior ferramenta de formação do ser humano, vão parar de olhar a brincadeira, ou o exercício, ou um jogo, como se fosse algo banal. Não existe nada mais sério na infância. Não existe nada mais sério do que para uma criança do que brincar, jogar, do que se relacionar através dessas ferramentas. Você falou sobre o crescimento e como esse estímulo na infância gera um adulto um tanto quanto mais consciente do próprio corpo. Isso. Utiliza melhor o seu corpo. E eu gostaria de saber de você se, no caso de um adulto, a metodologia também pode ser aplicada, porque a gente sabe que a falta de estímulo na vida adulta, por exemplo, a baixa aquisição de massa muscular, gera um idoso um pouco mais frágil. Então eu queria saber de você se há uma forma de remediar isso no adulto através dessa metodologia MOVE. Então eu disse que nós temos 5 produtos, né? E só 3 estão prontos, né? Nós temos, e para cada produto a gente tem um slogan com um olhar muito carinhoso e do que ele precisa mesmo. Então a MOVE para adultos, ela vem com o slogan Permita-se. Vou pegar um tempinho só para contar uma história. Quantos adultos hoje que estão aí nos escutando, que já vivenciaram dentro da aula de educação física a sua exclusão por conta de alguma limitação? Né? Par ou ímpar, eu nunca tive esse problema, eu sempre tive uma habilidade motora muito grande. Então eu vou contar essa história e depois eu volto na sua resposta. Eu tinha 7 anos de idade, eu estava na beirada de uma quadra. E com eu tinha 3 melhores amigas assentadas na beiradinha. E aí, aquilo eu não entendia, e virei para uma delas e falei, mas por que você não vai brincar? A minha cabeça não admitia. Como você não vai jogar uma queimada? Como? Por quê? Né? E eu de tanto insistir, um dia ela virou para mim e falou, eu sempre sou a última a ser escolhida. E aí a outra virou e falou assim, mas eu também nunca pego na bola. Aquilo mexeu muito comigo. E não que eu... aí eu tomei a consciência, né? Não do que era uma exclusão, mas de que aquilo não era alegre, feliz, satisfatório para elas como era para mim. Então foi onde que aos 7 anos de idade eu virei e falei, eu vou fazer um método, eu vou ter um espaço. No livro eu trago essa história. Eu vou ter um espaço onde as crianças vão chegar para poder treinar, para elas poderem trazer o que elas têm de melhor com a história que elas têm, com os estímulos que elas tiveram, com as questões culturais, sociais que elas receberam das suas famílias. E nesse espaço, elas serão respeitadas como são. O que elas trouxerem de boas habilidades será potencializado. E o que elas trouxerem de falta de habilidade, de não saber fazer, vai ser ofertado de uma forma muito carinhosa e respeitosa. E foi aí onde nasceu a MOVE. Aos 7 anos eu não sabia que ia tomar essa dimensão, né? Mas aos 7 anos eu tinha certeza na minha cabeça que eu teria esse espaço. Então eu te contei essa história. Quantos adultos hoje, na hora que eu termino de contar essa história, se reconhecem, se identificam e não praticam nenhuma atividade física ou não convivem bem com o movimento por essa exclusão que tiveram? Porque é uma incoerência muito grande.
Você está numa aula de português, hora nenhuma a professora vira para você e fala assim, senta ali na beirada da sala e fica olhando os outros copiarem o texto que for. E por que na educação física é assim? Então, esse histórico de uma educação física tradicionalista, militarista, onde eu precisava de uma alta performance, primeiro para que eu fosse um bom soldado de guerra, e depois para que eu fosse um bom atleta para representar o meu país em uma Olimpíada. Né? Já deu, né? Então, hoje nós adultos sofremos por aquele contexto histórico no qual a educação física era inserida. Então, a MOVE veio com isso, para mostrar que pode, mostrar que dá, que não precisa sofrer, que as coisas podem ser divertidas. E aí o nosso quarto produto a ficar pronto vai ser o MOVE Adulto, onde a gente vai dar a oportunidade desse adulto se reinventar, reescrever essa história através do movimento. Hoje, se a gente tem pessoas enfraquecidas, pessoas debilitadas por questões motoras, não sei quantos porcentagem de pessoas aí com hérnias de disco, comorbidades, né, por sobrepeso, a gente está vindo para poder solucionar. Porque se é uma coisa que essa empresa tem, e se esse método tem, é uma palavra muito simples, de 4 letras, como. Né? Como se faz isso? Como eu resolvo aquilo? Como eu resolvo o subdesenvolvimento infantil? Como eu resolvo um subdesenvolvimento de um adulto? E voltando àquela pergunta que você fez, o que é que difere a MOVE de outros métodos? Eu te disse que a gente é exclusivo, mas além de ser exclusivo, a gente entendeu que está na hora de sair do que seria o ideal. É lógico que eu queria uma população extremamente saudável, com as suas composições motoras perfeitas, com a sua habilidade de entender as suas emoções, as questões sociais. E isso é o que todo mundo quer, mas como? Qual é o processo? Qual é o caminho para que a gente chegue nisso? Então foram 5 cabeças pensando durante 2 anos, todos os dias, sem Natal, sem Ano Novo, para que a gente trouxesse a resposta. Cada aula da MOVE tem 26 horas para ser elaborada e para subir para a plataforma. Nenhuma aula subiu para a plataforma sem passar pela revisão de educador físico, de um pedagogo e de um psicólogo. Então, eu não sei se eu consegui responder aí a sua questão voltada para esse assunto, né, do que é esse subdesenvolvimento do adulto, quais são as consequências disso. Juliana, a conversa está maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo estourou. Queria muito manter esse diálogo, porque é encantadora a ideia do trabalho com as crianças, tanto como promoção de saúde, em todos os sentidos da promoção de saúde, quanto também da promoção da construção desse sujeito para que ele venha ocupar o espaço público, o espaço social. Achei incrível, incrível mesmo o projeto de vocês. Torço muito para que, além desse projeto que vem para construir um amanhã melhor, saia rapidamente o projeto que vem para resolver o presente, né? Para trabalhar com esses adultos que já se encontram com as dificuldades e que precisam superar isso para poder ampliar a sua qualidade de vida. Mas o nosso tempo estourou, e eu gostaria de te pedir as suas considerações finais, principalmente com uma orientação e um apelo para que as pessoas tenham contato com esses benefícios. Então, por favor, essas considerações finais, e muito obrigado a você, e muito obrigado a você que vem nos assistindo. Foi muito bom ter esse papo, muito bom mesmo. É uma pena que ele tenha que se encerrar. O meu apelo é para o adulto, para aquele adulto responsável por alguma criança, vó, pai, tio, mãe, o que for.
esse olhar para a criança agora ele é primordial. Criança não precisa de currículo, criança precisa de experiência. E toda experiência que seja efetiva para uma criança vem de 3 caminhos. Que ela brinque, que ela jogue ou que ela se exercite. Repito, a criança está aí para ser criança e curtir a infância. Adulto, resolva seus problemas de querer ser um Neymar ou de querer ser um grande esportista. Não ponha este peso na sua criança. A sua criança merece se desenvolver de uma forma saudável. Conversa aqui que eu te ajudo, tá bom? Qualquer coisa é só me ligar. Que ótimo, Juliana. Luiz, é contigo, meu amigo. Eu gostaria de agradecer a você que ficou conosco agora. Agradeço ao nosso espectador também, que ficou conosco até o final desse vídeo. Reitero o convite do início, não se esqueça. Curta esse vídeo. Se torne nosso assinante do nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, comente, deixe sua impressão e boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal.